como se opera a proteção dos títulos de livros, de filmes, de peças de teatro, de músicas ou mesmo do próprio disco gravado? Como podem ser protegidos pelo sistema da propriedade intelectual para que não haja duplicidade, uso indevido ou eventuais plágios? Posso registrar como marca o nome de um filme ou de um livro? Eu sou o professor Marcos Wachowicz e vamos trabalhar essas questões agora. A princípio, temos que compreender que a proteção dada pelo direito autoral a uma obra, livro, filme, música, é como um todo, é na sua completude e também é extensiva ao título. Assim, não se pode publicar uma obra alterando o título que foi nominado por seu autor, sendo este o único que pode atribuir ou alterar o título de uma obra. No meio acadêmico, o título dado a uma dissertação ou tese é atribuída pelo seu autor, observando os critérios científicos e metodológicos. Por isso, não raras vezes, após a realização da banca e da sua aprovação, o título é alterado na editora por questões meramente mercadológicas. Sempre que isso ocorra, deverá haver ciência prévia e autorização do autor. Mas o que se pergunta é se o título pode ser objeto de uma proteção autônoma. A Lei 9.610 de 98 está expressamente determinado que os nomes e títulos isolados não são protegidos no Brasil, o que diz o artigo 8º, inciso 6º. Isto quer dizer que o título em si, ou seja, isolado da obra, não terá proteção. Porém, a doutrina e a jurisprudência possuem um entendimento mais aberto no sentido de que poderá sim haver uma proteção. E com isso, estabelece uma extensão da proteção autoral aos títulos quando este for original e inconfundível com o de uma obra do mesmo gênero divulgada anteriormente por outro autor. Artigo 10º da lei. Então, o autor, o compositor, o cineasta deve ter muita atenção ao escolher o título para sua obra, tudo para que possa ser protegido pela lei de direito autoral. O professor José de Oliveira Ascensão classifica os títulos em 3 categorias: os criadores, os genéricos e os distintivos. A primeira categoria, criadores, abrangeria os títulos cuja força criativa se equipara à obra, como tal, mereceria uma proteção. Não como um título, mas como uma obra original em si mesma, como por exemplo o título do livro que deu origem ao filme do mesmo nome, Gone with the Wind, de Margaret Mitchell, que é um clássico do cinema americano de 1939, do gênero drama histórico e romântico. Foi dirigido por Victor Fleming, com um roteiro baseado no romance. A trama se desenrola no sul dos Estados Unidos, tendo como pano de fundo a Guerra da Secessão e a Era da Reconstrução norte-americana. Conta a história da esperança por tempos melhores das pessoas que vivenciaram a guerra, tendo como protagonista no livro a personagem de Scarlett O'Hara, que foi interpretada por Vivien Leigh, tendo como galã Clark Gable e um grande elenco. A tradução do título do livro e do filme no Brasil foi E o Vento Levou, mas em Portugal a tradução foi um pouco diferente, E Tudo o Vento Levou. Esta modificação foi para adequar mais ao gosto popular brasileiro e português. Agora, atenção, se a obra Gone with the Wind tivesse um título com palavras que expressassem apenas sentimentos genéricos como esperança, amor, saudade ou medo, a proteção do título estaria fragilizada. Este é o caso de uma obra ou de um filme intitulado de Medo ou Desejo, que são palavras que expressam sentimentos e terão menos possibilidade de uma proteção concreta e garantida pelo direito autoral, pois será sempre possível a utilização em novos títulos, como exemplo dos filmes A Ilha do Medo, de 2010, Refém do Medo, de 2016, Medo Profundo, de 2017, Círculo do Medo, filme de 1962 com Gregory Peck e Robert Mitchum, Cabo do Medo, com Robert De Niro, dirigido por Martin Scorsese, que é um remake do filme de 62. Há uma questão interessante nesses dois filmes, O Círculo do Medo, de 1962, e O Cabo do Medo, de 1991, pois os dois filmes tinham
como título original em inglês Cape Fear, ou seja, Cabo do Medo, mas na distribuição do filme no Brasil, o estúdio mudou o nome do primeiro filme para Círculo do Medo e no remake manteve o título original em inglês. Essas alterações são realizadas sempre por questões mercadológicas e sempre com o consentimento expresso, sem o que haverá violação de direitos morais do autor, no exercício pessoal e intransferível da nominação. Agora, vamos falar dos títulos genéricos. Os títulos genéricos ou comuns, que podem ser usuais por serem expressões comuns que afastariam qualquer tipo de proteção. Estes são os títulos que designam uma categoria, como Manual de Direito Civil, Manual de Processo Penal, ou títulos que se tornam, de qualquer modo, uma designação usual. Também poderíamos trazer exemplos de títulos comuns, como solfejo para um livro sobre canto ou valsa para um livro de dança. E por último, a terceira categoria, dada por José de Oliveira Ascensão, os títulos distintivos, que não são criativos e tampouco genéricos o suficiente, mas, sendo títulos banais, também não receberão proteção. Podemos exemplificar com os títulos de nomes de personagens reais ou imaginários, como um livro com o título de Poseidon, que era um deus grego dos mares e dos rios. Os gregos consideravam Poseidon como responsável por catástrofes como enchentes e terremotos. Mas vamos aos exemplos extraídos da jurisprudência para ficar mais fácil a compreensão. No Brasil, tivemos um caso que foi levado à justiça que bem tratou esta questão. Foi o caso dos livros cujos títulos continham as palavras Campo de Estrelas. Na verdade, foram 4 livros publicados com os seguintes títulos: Caminho de Santiago, uma peregrinação ao Campo de Estrelas, de Sérgio Reis, em 1998, Campo de Estrelas, de Acácio de Oliveira Santos Júnior, de 2001, Foi-se na Lua do Campo de Estrelas, de Evaristo Eduardo de Miranda, em 2004, e Pés no Caminho, Campo de Estrelas, de Ana Célia Cavalcante, de 2011. Embora cada uma dessas obras tenha uma narrativa própria, peculiar e diferenciada, todas elas se referiam ao Caminho de Santiago, de Compostela, que é uma região ao norte da Espanha. Some-se a isso o fato de que a palavra Compostela tem origem na expressão latina Campus Stellae, que resulta na construção da palavra espanhola Compostela. Sendo a região um destino tradicional para peregrinos, posteriormente se convencionou chamar de Caminho de Santiago de Compostela. Portanto, aqui temos exemplos de títulos de obras que não possuem originalidade suficiente para merecerem proteção pelo direito autoral, mas, diante de potenciais conflitos, alguém poderia registrar uma marca extraída de um título de uma obra pré-existente para explorar comercialmente? Ou ainda, seria possível utilizar o registro de marcas para proteger títulos de livros, de filmes, de músicas? A Lei de Propriedade Intelectual determina que não são registráveis como marca títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e que sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular. Aplica-se, como falamos, a regra geral da Lei de Direito Autoral. Mas no mercado do entretenimento, do show business, que se dedica ao mundo dos espetáculos, do teatro, cinema, televisão, rádio, concertos, programas de variedades, shows, circos ou feiras, é muito comum a utilização do registro de marcas previsto na Lei de Propriedade Industrial. Não apenas para proteger os títulos das apropriações indevidas, mas principalmente para estimular os negócios envolvendo criações artísticas. O registro de qualquer espécie, vale destacar, é dispensável para a proteção jurídica das criações artísticas em si, uma vez que a Lei de Direitos Autorais determina que basta a exteriorização da obra num suporte tangível ou intangível para que ela esteja legalmente protegida. Mas não é assim que o mercado de entretenimento opera. O registro de marca é utilizado de forma estratégica pela indústria do entretenimento. É cada vez mais comum o registro da marca de pseudônimos, de títulos, de obras intelectuais, de personagens, de bordões, desses personagens, entre outros, com o intuito de explorar economicamente
os licenciamentos advindos desses produtos culturais. Com isso, o mercado do entretenimento consegue se expandir para além dos domínios da fruição da obra intelectual, otimizando os lucros dos titulares desses direitos intelectuais. Mas, para que isso aconteça, basicamente o título deverá preencher 2 requisitos complementares: ser original e não se confundir com o título de uma obra do mesmo gênero. Para conhecer estes e outros conteúdos relacionados aos direitos autorais, se inscreva em nosso canal.